Doutora Renata Oliveira, muito bem-vinda. Obrigada. Prazer recebê-lo. Boa noite já, né? Ficou por último aí, né? Vamos lá. Ponto sorteado foi o ponto de número 9. Se a senhora, antes de começarmos, quiser dar uma olhada aí nos itens, só para ter uma ideia geral dos pontos, fique à vontade. Tudo bem, Excelência. Podemos começar? Sim. Então, agora eu retorno o início aí das indagações, eu retorno aí para o grupo 1. Boa tarde, doutora Renata. Boa tarde, Excelência. Inicialmente, meus cumprimentos pelo todo o esforço que demandou para chegar até aqui. É motivo de muito orgulho. Parabéns. Obrigada. Doutora, nós vamos abordar a temática licitação, correto? E eu inicio questionando-a no seguinte termo. No ano de 2021, nós tivemos o advento da Lei 14.133, a nova Lei de Licitações e Contratos. Com o início da vigência da 14.133, houve a revogação imediata da Lei 8.666 de 1993? Excelência, a Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações, revogou expressamente a Lei 8.666, contudo, fez a ressalva de que a Lei 8.666 teria uma ultratividade, ou seja, ainda poderá ser aplicada às licitações após o prazo de 2 anos da publicação da Lei 14.133. Portanto, muito embora tenha havido uma revogação expressa, há uma ultratividade da Lei 8.666, que continuou regendo contratos sobre os quais já incidia, como também poderá ser aplicada aos contratos firmados aos contratos e licitações, por óbvio, após 2 anos da vigência da Lei 14.133. A Lei 14.133 passou a reger imediatamente a questão criminal, inserindo no Código Penal novos crimes contra as licitações, os quais da 8.666 foram revogados imediatamente. Bom, a questão criminal deixamos aqui para o doutor Caneto, doutor Marteleto, que são os ícones aqui, e eu não tenho a pretensão aqui de fazer qualquer questionamento. Aliás, será mais fácil eu ser questionado por eles. Mas vamos voltar aqui à nova Lei de Licitações e Contratos. A doutora falou da ultratividade e apontou bem a questão dos contratos, mas na fase pré-contratual, ainda não... Mesmo com o advento da nova Lei de Licitações e Contratos, ainda não se permite a aplicação do regime de contratação da 866, ou seja, o procedimento licitatório previsto nas modalidades ali estatuída e forma na Lei 866 de 1993, ainda não continuam vigentes? Excelência, a Lei 14.133 determinou expressamente a possibilidade de aplicação da 8.666 por 2 anos, mas recentemente esse prazo foi ampliado para mais 1 ano. Portanto, hoje ainda é possível a aplicação da 8.666 para reger as licitações. Pois bem, doutora, vamos continuar na lógica de que nós temos 2 regimes, então, da 866 e da 14.133. A pergunta que lhe faço é a seguinte: admite-se a utilização das regras e regimes administrativos estabelecidos na Lei 14.133 e na Lei 8.666 de forma simultânea em um mesmo processo de licitações e contratações? Excelência, a Lei 14.133 dispõe expressamente que não poderá haver aplicação simultânea da 14.133 e da 8.666. É necessário que o gestor público, ao realizar uma licitação e a subsequente contratação, faça a opção por apenas um dos regimes jurídicos. Muito bem, doutora. Ainda continuando na mesma temática, eu lhe pergunto, nós temos 2 modalidades de licitação que
que estão previstas na Lei 8666, mas que não foram replicadas ou não estão previstas na nova Lei de Licitações e Contratos, a 14.133. A doutora sabe me apontar quais são essas duas modalidades que não estão previstas na nova Lei de Contratos, de Licitações e Contratos? Sim, Excelência. A Lei 14.133 aboliu as modalidades de tomada de preços e convite, bem como instituiu uma nova modalidade de licitação, como sendo o diálogo competitivo. Doutora, ainda seguindo na mesma questão envolvendo a nova Lei de Licitações e Contratos. Ela, sem dúvida alguma, como bem apontado, ela trouxe uma série de inovações, de alterações, né, nas relações no regime de contratações públicas. E uma dessas alterações tem sido chamada de apregoamento da concorrência, da modalidade de concorrência. A doutora saberia me dizer em que consistiria essa alteração? Eu vou, não está familiarizada? Não tem. Essa questão tem a ver, efetivamente, com a ordem do julgamento e da habilitação. Certo. Excelência, a partir da Lei 14.133, houve uma inversão das ordens de fases das licitações, a fim de que a concorrência, por exemplo, passe a adotar o procedimento ordinário de licitações, a partir do qual a habilitação não ocorre mais ao início da licitação, mas apenas ao final da licitação, diferentemente do que ocorria na Lei 8666. Doutora, ainda continuamos na nova Lei de Licitações e Contratos. O pregão presta-se à contratação pública de que bens e serviços? E mais, quais os critérios de julgamento que são admissíveis? Excelência, o pregão era uma modalidade de licitação que, à época da 8666, não constava expressamente dessa legislação. Contudo, a partir da vigência da Lei 14.133, houve uma unificação das modalidades de licitação em uma única legislação, sendo o pregão destinado, assim como na legislação anterior, a compras de bens e serviços comuns, e a técnica para a utilização dessa modalidade de licitação é o menor preço ou o maior desconto. Muito bem, doutora. Eu lhe agradeço, desejo-lhe sorte. Agora Obrigada. Eu vou passar a palavra à doutora Maria Inês. Obrigada, Excelência. Boa noite, doutora Renata. Boa noite. Doutora Renata, o nosso tema será processo judicial tributário. Tudo bem. Vou fazer 3 perguntas objetivas para a senhora. Na execução fiscal, o contribuinte executado pode defender-se através de quais meios processuais? Excelência, é possível que em uma execução fiscal haja a defesa a partir dos embargos à execução fiscal, que são uma modalidade típica de defesa prevista na própria Lei de Execução Fiscal, como também é possível a realização de defesa a partir da exceção de pré-executividade, destinada a matérias referentes à ordem pública, a qual anteriormente não possuía expressa previsão legal, mas passou a ser implementada no novo Código de Processo Civil, como também é possível a propositura de ações anulatórias ou mesmo de mandado de segurança. Bom, como eu perguntei especificamente na execução fiscal como se defender, é isso. Na execução fiscal, quais os pressupostos da prescrição intercorrente? Excelência, para que haja uma prescrição intercorrente, é necessária a verificação de que, durante o curso do processo, em razão da inércia das partes, houve o cômputo do prazo prescricional entre determinados lapsos temporais. Portanto, na execução fiscal, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente nos lapsos temporais expressamente previstos na Lei de Execução Fiscal. Mas existe súmula do STJ sobre o assunto, estabelecendo os pressupostos? A senhora tem conhecimento? Não me recordo, Excelência. Okay. Por fim, considerando que o município é destinatário de 50% dos valores arrecadados com o IPVA, ele deve integrar o polo passivo em ação de repetição de indébito ajuizada pelo contribuinte? Pode repetir a pergunta, por favor?
considerando que o município é destinatário de 50% dos valores arrecadados com o IPVA, ele deve integrar o polo passivo em ação de repetição de indébito ajuizada pelo contribuinte? Excelência, o Código de Processo Civil dispõe a possibilidade e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário nos casos em que a integração da lide depender da citação de todas as partes. Nesse caso, a própria Constituição Federal estabelece a destinação de 50% do IPVA aos municípios, contudo, considerando que se trata de mera repartição de receitas tributárias, não será necessário a integração de litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista que esse é demanda da própria lei e não há previsão expressa nesse sentido. Não é necessário ou não tem legitimidade o município? Não possui legitimidade o município, Excelência. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Doutora Renata, falar um pouquinho aqui de direito penal. O que a senhora entende por proibição de regresso? Excelência, a proibição de regresso é um termo utilizado pela doutrina para se referir à impossibilidade de regresso ao infinito, ou seja, para delimitar a possibilidade de punição de determinadas condutas, a fim de que haja justiça no caso concreto e que não sejam punidas indevidamente condutas que não guardem uma relação causal com um determinado fato típico. Nessa medida, a proibição do regresso é comentada por vários doutrinadores, por exemplo, Roxin e Jacobs, inclusive é vista por eles como sendo uma causa em que não será caracterizada a criação de um risco proibido. Ok. E o que são contribuições socialmente neutras? Excelência, as contribuições socialmente neutras também são abordadas por diversos doutrinadores, os quais divergem com relação ao conceito das contribuições socialmente neutras. Em um primeiro momento, Jacobs, que trabalha com a ideia de uma teoria dos papéis, entende que uma contribuição será socialmente neutra no caso em que o indivíduo não viole o seu papel social. É o exemplo utilizado pela doutrina do vendedor de pães, que ainda que saiba que uma determinada conduta se direcionará, que o pão por ele comercializado se direcionará ao envenenamento de uma determinada pessoa, não poderá haver a punição desse determinado indivíduo, tendo em vista que a contribuição por ele prestada é socialmente neutra em razão da não violação da teoria dos papéis. Roxin, por sua vez, trabalha com uma ideia diversa daquela trabalhada por Jacobs, em que entende pela necessidade de se perquirir se o indivíduo tinha conhecimento de que aquele produto por ele comercializado seria ou não utilizado para uma finalidade criminal. E Roxin entende, inclusive, que se ele tinha conhecimento ou se poderia presumir, a partir daquele determinado caso concreto, da utilização do produto comercializado para uma finalidade típica. Luiz Greco também trabalha com esse conceito e determina que deve ser perquirido, no caso concreto, se havia idoneidade a partir daquela conduta para a realização do fato penal. E comportamento socialmente adequado. O que significa isso? Excelência, a doutrina trabalha com uma ideia de princípio da confiança em que se espera de determinadas pessoas que hajam em conformidade com as leis e com os comportamentos que uma sociedade entende como comportamentos idôneos e necessários. Nessa medida, esses comportamentos poderiam ser utilizados como uma forma de exclusão da imputação. O risco, a proibição de regresso, comportamentos socialmente adequados e as contribuições socialmente neutras, elas excluem o risco proibido? Sim, Excelência. A teoria da imputação objetiva trabalha com a inserção de novos requisitos à tipicidade, acrescentando a ela a necessidade de criação de um risco juridicamente desaprovado e da realização desse risco no resultado. As circunstâncias mencionadas por Vossa Excelência são mencionadas pela doutrina como sendo excludentes dessa...
o que é um erro mandamental? O erro mandamental é aquele que incide sobre a posição de garante de um determinado indivíduo. O Código Penal prevê expressamente alguns casos em que incide a posição de garante, como nos casos que derivem da lei ou de relações contratuais, bem como em casos em que o indivíduo, com um comportamento anterior, adotou a posição de evitação do resultado. E, então, nessa perspectiva, o erro mandamental seria aquele em que o agente possui uma falsa percepção acerca da necessidade de agir em um determinado caso concreto. Ok. E erro de proibição indireto? Excelência, quanto às justificantes no ordenamento jurídico brasileiro, há a menção pela doutrina quanto ao erro, quanto aos pressupostos fáticos de uma excludente de ilicitude, quanto aos limites e quanto à própria incidência de uma excludente de ilicitude. Nessa medida, considerando que o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria limitada da culpabilidade, a partir de uma acepção presente na própria exposição de motivos da parte especial do Código Penal, entende-se que o erro de proibição indireto seria aquele que incide sobre os limites e a existência de uma causa de exclusão de ilicitude, enquanto o erro quanto aos pressupostos fáticos teria as mesmas consequências do erro de tipo. Portanto, o erro de proibição indireto é aquele em que haverá as mesmas consequências do erro de proibição em razão do erro quanto aos limites ou à incidência de uma justificante penal. Muito obrigado, doutor. Eu vou passar a palavra para o doutor Wagner, meu colega. Muito obrigado. Obrigada, excelência. Boa noite. Obrigada. Eu vou manter mais ou menos a mesma linha de questionamento do professor Canedo, né, começando pelas questões envolvendo as ações neutras, que a senhora já começou a responder. Mas, mais especificamente, no que se refere à participação, né, existem teorias que procuram dar soluções para esse problema, algumas com resultados antagônicos. Ou seja, no sentido de se imputar uma participação pela via de uma ação neutra e outra no sentido de se evitar a imputação, né? A senhora conhece quais são os critérios, assim, as teorias que tratam desse assunto, em termos de divergência para a solução do problema? Pode repetir o questionamento, excelência? Sim, em relação às ações neutras, no que se refere à participação, especificamente pela via do auxílio, por exemplo. Existem teorias que resolvem esse problema de forma diferente, ou para imputar o resultado, mesmo através, né, de uma ação neutra, ou outras que vão dizer que não, essa ação neutra não pode conduzir à imputação do resultado. A senhora sabe os fundamentos para essas teorias, para imputar ou não o resultado? Excelência, com relação à participação através das ações neutras, Roxin, Jacobs e Greco trabalham com ideias diversas acerca da possibilidade de imputação a partir das ações neutras com relação à participação, caso em que Jacobs trabalha justamente com a teoria dos papéis, devendo ser perquirido se houve a violação de um papel ou não. Roxin trabalha com a ideia de conhecimento do agente, em que o partícipe deverá conhecer a existência de uma finalidade penal, mencionando a existência de sentido delitivo a uma determinada conduta, ou se, a partir das circunstâncias de um caso concreto, poderia entender que aquela ação se destinaria a uma finalidade típico penal, e Greco trabalha com o critério da idoneidade, a partir do qual será necessária a verificação de se aquela conduta era idônea ou não a partir das circunstâncias do caso concreto para a imputação do resultado. Perfeito. Vamos seguir aqui. Ainda a respeito de concurso de pessoas, imaginem lá que duas pessoas atuando em concurso, atuando em conjunto, né, decidem matar uma vítima através de envenenamento, e cada um deles vai executar uma tarefa. Um deles coloca o veneno num copo de água e o outro coloca o veneno numa taça de vinho. Eles não sabem o que a vítima vai beber e cada um ficou com essa função. A vítima bebe a água e morre. Eu posso imputar também o resultado àquele que colocou o veneno no vinho? Caso afirmativo, por quê? Pode repetir o caso concreto, por favor? Sim, os dois estão atuando em concurso e cada um deles coloca o veneno na água e o outro no vinho. A vítima bebe a água,
já sabemos que foi a causa e morre. Eu estou indagando, eles estavam atuando em concurso, se eu posso também imputar o resultado àquele que colocou o veneno no vinho ou se eu só posso imputar outra coisa a ele. Sim, Excelência. A existência de um concurso de agentes pressupõe a existência de um liame subjetivo entre ambos os agentes. No caso concreto, considerando que ambos os agentes praticaram condutas típicas e que, muito embora apenas uma das bebidas tenha culminado na morte da vítima, certo é que havia um liame entre eles e um plano comum de envenenamento da vítima, podendo, sim, o resultado ser imputado a ambos os agentes, independentemente de qual das bebidas a vítima ingeriu. Qual é a norma aí, o fundamento normativo, vamos dizer, que vai permitir a imputação, mesmo estando demonstrado que a causalidade não está presente na conduta de envenenar o vinho? Qual o fundamento normativo? Excelência, o artigo 29 do Código Penal prevê que cada um responde, todos aqueles que participarem de uma conduta respondem à medida de sua culpabilidade. Portanto, a partir da própria normativização do concurso de agentes, é possível essa imputação. Tá bem. Se não fosse isso, então, não teria a imputação. É essa a extensão que a senhora... Entendo o substituto sim, do nexo causal é essa norma de extensão. Sim. Tá. Ainda a respeito desse assunto... Imagine lá que tem duas pessoas limpando um telhado, uma estrutura de um prédio no alto, estão atuando em concurso, juntamente, e atirando objetos pesados, né, lá de cima, e um desses atinge uma vítima que morre, mas não se sabe quem é que foi que lançou aquele objeto específico. Né? A causalidade não está determinada nesse sentido. Eu posso imputar o resultado a ambos ou eu não imputo a ninguém? Como é que eu resolvo essa situação? Excelência, em se tratando de um crime culposo, é necessária a verificação de qual das teorias se adota. Isso porque há uma divergência doutrinária acerca da possibilidade de coautoria em crimes culposos. Caso se entenda pela possibilidade de coautoria em crimes culposos, é possível a imputação do resultado a ambos os agentes, tendo em vista a existência de um plano comum e de um liame subjetivo entre eles. Esse plano comum se refere ao resultado ou a outra... A que se refere esse plano comum? O plano comum, nesse caso, se refere à conduta e não ao resultado, tendo em vista que se trata de um crime culposo. Contudo, se adotando uma doutrina que entende pela impossibilidade de coautoria em crimes culposos, doutrina esta que é sopesada pelo fato de entender que cada um é autor da própria conduta negligente, imprudente ou imperita, não haveria que se falar em coautoria, mas sim em autoria colateral. Há um caso, inclusive, semelhante a este, julgado pela jurisprudência alemã, que é o caso dos Rolling Stones, das pedras. E, nesse caso, a conclusão é diversa com relação à existência de possibilidade de crime culposo ou não. De coautoria em crime culposo ou não. Então, são as duas posições que a senhora imputaria? Sim, Excelência. Tá. Isso também só perguntei mesmo para complementação, tá? Eu estou interessado na sua fundamentação. Para a gente encerrar aqui a parte do direito penal, vai ficar faltando só duas questões de processo, tá? Certo. Ainda nesse aspecto de concurso, né, imagine lá que um enfermeiro, né, violando o dever de cuidado, deixa de esterilizar um bisturi, que era a função dele, entrega para o cirurgião, que não tinha condições de perceber que isso aconteceu, confiou que ele estava atuando ali. O cirurgião não tem culpa, só para deixar claro. O cirurgião executa a cirurgia, contamina a vítima, que em função disso morre. Eu posso imputar algo ao enfermeiro e, claro que seria um caso de culpa, não precisa entrar nesse detalhe, mas a que título, caso eu vá imputar, a que título que eu imputo? Pode repetir o caso concreto, Sim, por o favor? enfermeiro entregou o bisturi contaminado, violando o dever de cuidado. O cirurgião pegou o bisturi, executou a cirurgia, contaminou o paciente que morreu. Eu posso imputar alguma coisa ao enfermeiro? Ele não participou da cirurgia em si, quem executou a cirurgia foi o cirurgião. Ele atuou com culpa, entregou o bisturi ao cirurgião que executou a cirurgia.
Excelência, nesse caso, não seria possível a responsabilização do enfermeiro, tendo em vista que a doutrina não admite o instituto da participação em crimes culposos, tendo em vista que somente admite a doutrina majoritária a utilização da coautoria em crimes culposos. Portanto, o partícipe não efetivamente praticou nenhuma conduta típica, mas sim apenas forneceu o bisturi ao cirurgião. Eu pergunto à senhora, a doutrina majoritária não iria imputar por esse fundamento? Assim, dentro da perspectiva que a senhora usou, que daí eu vou complementar com mais uma questão. Ele violou um dever de cuidado. A senhora entende que essa violação estaria encerrada em face da atuação do médico? Excelência, a doutrina menciona a existência dessa relação entre médico e enfermeiro como incidente o princípio da confiança. Sim, mas eu não vou tratar, não precisamos tratar disso. A gente já está descartando o médico. Certo. Né? A gente só está tratando o enfermeiro. Entendo que não poderá haver responsabilização. A senhora entende que há a possibilidade de autoria imediata em crime culposo? Não, Excelência, a doutrina entende pela impossibilidade de caracterização da autoria imediata em crimes culposos. Ok. Vamos, então, para o processo penal, para a gente encerrar. O assistente de acusação. A senhora quer tomar uma água para respirar um pouquinho? Já muda de assunto direto, assim, né? Pronto. Bem. O assistente de acusação, ele pode recorrer de uma sentença condenatória? Excelência, há dois posicionamentos acerca da figura do assistente de acusação. Um primeiro posicionamento entende que o assistente de acusação figura em um processo penal apenas com interesses meramente patrimoniais, ou seja, de promover no âmbito cível a posterior indenização em razão da utilização dessa sentença condenatória. Essa corrente entende pela impossibilidade que o assistente de acusação recorra da sentença condenatória, tendo em vista que já poderá se utilizar dos mecanismos previstos na esfera civil para a satisfação do seu direito patrimonial. Contudo, há uma segunda corrente que entende que o interesse do assistente de acusação no processo penal não versa meramente sobre interesses patrimonialistas, mas sim sobre os próprios preceitos de justiça, tendo em vista que o assistente de acusação é a vítima ou um familiar da vítima. Nessa perspectiva, seria sim possível que o assistente de acusação recorresse de uma sentença condenatória, mesmo nos casos para a majoração da pena ou para a incidência de qualquer circunstância na dosimetria. O assistente ele pode atuar na fase do inquérito policial? Excelência, o Código de Processo Penal institui o assistente como sendo assistente de acusação. Se adotada uma interpretação restritiva do conceito acusação, o assistente somente poderia incidir após o início, a deflagração de uma ação penal. Contudo, há corrente também que entende pela possibilidade de atuação do assistente no inquérito, mas não com a nomenclatura de assistente de acusação, mas sim como uma vítima propriamente dita que pode requerer diligências a uma autoridade policial. Perfeito. Para finalizar, produção aqui, mas também não é para avaliar a sua posição, sua perspectiva pessoal, é apenas para efeito da discussão, né? O juiz determinando a produção de provas de ofício, né? Com esse tipo de atividade, há uma violação da imparcialidade? Qual é a sua visão sobre essa discussão no âmbito da doutrina atual? Excelência, a partir da Constituição Federal, iniciou-se uma discussão acerca da possibilidade de decretação de provas de ofício pelo magistrado, a qual se intensificou após a positivação no Código de Processo Penal do preceito acusatório com relação ao processo penal. Portanto, tanto a Constituição Federal, ainda que implicitamente, e o próprio Código de Processo Penal adotam uma postura acusatória. Portanto, a partir dessa perspectiva, a doutrina diverge acerca da possibilidade de decretação de ofício de provas pelo juiz no processo penal. Fato é
é que o artigo do Código de Processo Penal que institui a possibilidade de decretação de provas pelo juiz durante o trâmite da ação penal continua vigente e, atualmente, a jurisprudência tem entendido pela possibilidade de decretação de provas, tendo em vista a necessidade, mesmo no processo penal, de um preceito cooperativo processual, em que tanto as partes podem requerer provas, como também o juiz pode decretar a produção de provas para a obtenção de um processo justo na busca pela verdade processual. Tá bem. Doutora Renata, estou satisfeito. Boa sorte para a senhora. Obrigada, excelência. Vou passar para o grupo 3. Doutor Jairo. Obrigado. Boa noite, doutora Renata. Boa noite, excelência. Vamos dar início aqui a alguns questionamentos do grupo 3 quanto ao ponto 9. Nós vamos tratar inicialmente aqui de Ministério Público e legitimidade. Doutora Renata, qual a fundamentação constitucional da atuação do Ministério Público no processo civil? Excelência, a Constituição Federal prevê o Ministério Público em capítulo próprio, como sendo um órgão independente, não vinculado a nenhum dos poderes, nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal. O artigo 127 trata o Ministério Público como sendo um defensor do regime democrático, da ordem jurídica e dos interesses individuais indisponíveis, enquanto o artigo 129 traz as possibilidades de atuação do Ministério Público em um rol que não é taxativo, mas meramente exemplificativo, tendo em vista que prevê que as atribuições delineadas na Constituição não excluem outras atribuições do Ministério Público que sejam compatíveis com as finalidades instituídas pela Constituição Federal e outorgadas ao Ministério Público como sendo um órgão independente e verdadeiro defensor do povo na qualidade de ombudsman. Nessa medida, a própria Lei Orgânica Nacional do Ministério Público prevê outras possibilidades de atuação do Ministério Público, como também o Código de Processo Civil prevê a atuação do Ministério Público em causas que sejam atreladas às suas finalidades, como nas causas que versem sobre interesses de incapazes ou sobre interesse público primário. Nas ações coletivas relacionadas a direitos individuais, há legitimidade para a atuação do Ministério Público? Qual seria o fundamento? Sim, Excelência, há legitimidade do Ministério Público. A própria Constituição Federal institui a figura do Ministério Público como legitimado para atuar em prol dos direitos e interesses individuais indisponíveis, como entende a jurisprudência dos tribunais superiores pela possibilidade de atuação do Ministério Público com relação a interesses individuais que sejam disponíveis, mas que possuam relevância social. Bom. Por favor, explique e diferencie a legitimação autônoma do Ministério Público e a legitimação do Ministério Público como substituto processual. Excelência, a legitimação autônoma do Ministério Público é um termo utilizado por Nelson Nery Júnior para se referir à legitimidade do Ministério Público nas ações coletivas. Isso porque entende esse doutrinador que a atuação do Ministério Público nas atuações coletivas deriva da própria Constituição e não se submete ao regramento estanque de legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. Portanto, segundo essa doutrina, haveria, em verdade, uma legitimação autônoma do Ministério Público para a tutela dos direitos e interesses individuais, indisponíveis, difusos e também coletivos. Com relação à substituição processual, o Código de Processo Civil traz a figura da substituição processual inerente à legitimação extraordinária, como sendo excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, em que somente poderá um legitimado atuar em prol de interesses de outrem, caso esteja expressamente autorizado pela legislação, e há a doutrina também que entende que a legitimidade do Ministério Público nas ações coletivas seria uma modalidade de legitimação extraordinária ou de substituição processual e que, portanto, independeria da vontade daqueles que estão sendo substituídos. Okay. Considerando, doutora Renata, o disposto no artigo 1º, parágrafo único da Lei da Ação Civil Pública, não será cabível a ação civil pública para vincular a pretensão que envolve tributos, etc. Pergunta-se: o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública cujo objeto seja anular incentivo fiscal milionário concedido a uma empresa?
Qual o fundamento? Excelência, de fato, a Lei de Ação Civil Pública prevê que o Ministério Público não possui legitimidade para o ajuizamento de ações relacionadas à cobrança de tributos. Contudo, a jurisprudência dos tribunais superiores faz uma flexibilização dessa regra prevista na Lei de Ação Civil Pública para entender pela legitimidade do Ministério Público para atuar em causas que tenham algum tipo de relação com a tributação, no caso em que esteja havendo uma lesão a interesses públicos primários. Nesse caso, há sim legitimidade do Ministério Público, tendo em vista que se alinha a tutela do patrimônio público como sendo um interesse relevante tutelado pelo Ministério Público, de acordo com o que prevê expressamente a Constituição Federal, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e a Lei Complementar que rege o Ministério Público de Minas Gerais. A senhora entende que o Ministério Público deve intervir em processo cujo objeto seja o reconhecimento de união estável entre partes maiores e capazes? Excelência, até o Código Civil de 73, era necessária a atuação do Ministério Público nas ações de Estado. Contudo, atualmente, o Código de Processo Civil retirou essa legitimidade do Ministério Público para a atuação nessas ações, tendo em vista que elas não envolvem interesses tutelados pelo Ministério Público, como é o caso dos casamentos e das uniões estáveis, ressalvados os casos de modificação de regime de casamento, em que o próprio Código de Processo Civil prevê a necessidade de atuação do Ministério Público. Portanto, com relação às ações que versem sobre uniões estáveis, entendo pela prescindibilidade de atuação do Ministério Público. E se essa ação for para reconhecer a união estável pós-mortem? A senhora mantém esse entendimento? Mantenho o entendimento, Excelência. Ainda assim, não vislumbra a existência de interesse público ou de interesse de incapaz que seja tutelado pelo Ministério Público. Ok. A senhora entende que o Ministério Público pode se manifestar em sentido contrário ao interesse do incapaz no processo que esteja intervindo? Qual o fundamento que a senhora utilizaria para fundamentar um eventual entendimento neste sentido? Excelência, há uma certa divergência doutrinária acerca da possibilidade do Ministério Público atuar em prol de interesses contrários aos dos incapazes, tendo em vista que o Código de Processo Civil prevê a necessidade de atuação do Ministério Público na tutela por esses direitos, havendo, portanto, uma primeira corrente que entende que o Ministério Público deveria se abster de atuar naquele processo ou de exarar o seu parecer, caso entenda que não encontra guarida o direito do incapaz, mas há também uma corrente que entende que o Ministério Público não está vinculado à defesa do interesse do incapaz, tendo em vista que a própria Constituição Federal outorga ao Ministério Público a defesa da ordem democrática e dos direitos individuais indisponíveis, constituindo o Ministério Público um verdadeiro defensor do ordenamento jurídico. Nessa medida, não estaria o Ministério Público vinculado à defesa do incapaz, podendo defender o ordenamento jurídico como um todo, de acordo com a própria independência funcional que é assegurada ao Ministério Público pela Constituição Federal. Qual que é o seu entendimento? Excelência, entendo que, nesse caso, o Ministério Público poderia se abster de defender os interesses do menor, caso estes não encontrem alicerce no ordenamento jurídico brasileiro, e que poderia, sim, defender o ordenamento jurídico e não o interesse do incapaz. Um caso concreto, né? Sim, Excelência. Por fim, a senhora foi aprovada, tomou posse, entrou em exercício, foi lá para o norte de Minas. Certo. Abriu o gabinete, foi trabalhar de manhã cedo, uma série de processos lá, uma centena. Vários criminais e vários cíveis. Dentre os cíveis, nós temos lá, neste exemplo, processo de alvará para venda de bem imóvel pertencente a menor, processo de alimentos, conhecimento, processo de execução de alimentos, ação civil pública para defesa do patrimônio público, pedido liminar, processo de divórcio, processo envolvendo o reconhecimento de união estável, processo de curatela de idoso, enfim. Qual seria a sua dinâmica, doutora Renata, para priorizar a sua atuação nesses processos? E, além disso, o que significa tratamento adequado dos conflitos? Excelência, no âmbito de suas funções, sejam extrajudiciais, sejam de suas funções judiciais, o membro do Ministério Público deve obediência às normas constitucionais e legais. Portanto, é necessário
peticionamento em todos esses processos que se alinham às finalidades institucionais do Ministério Público, seja com relação a alimentos tutelados por um menor, seja com relação à ação de inventário, em que figuram partes incapazes que demandam a atuação do Ministério Público, como também com relação aos idosos. Contudo, havendo a doutrina da proteção integral na Constituição Federal, entendo que deverá ser priorizado pelo membro do Ministério Público a atuação em prol das crianças e dos adolescentes, tendo em vista que, muito embora os idosos também sejam tutelados pela Constituição Federal, há uma prioridade absoluta e proteção integral com relação às crianças. Então, em meu gabinete, priorizaria as demandas inerentes às crianças e adolescentes em detrimento das demandas referentes aos idosos, por óbvio, tentando compatibilizar todas as atividades. Certo. E o que significa o tratamento adequado dos conflitos? O tratamento adequado dos conflitos consiste na utilização dos mecanismos extrajudiciais e judiciais pelo membro do Ministério Público, a fim de cumprir as suas finalidades institucionais e promover a justiça no caso concreto, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, como também do objetivo fundamental de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Portanto, nessa medida, o membro do Ministério Público deve priorizar a atuação resolutiva do Ministério Público e, caso não seja possível a atuação resolutiva, poderá também ajuizar ações na defesa dos interesses tutelados pelo parquê. Ok. Te desejo uma excelente sorte e transmito aqui a palavra para a doutora Juliana. Muito obrigado. Obrigada, Excelência. Boa noite, doutora Renata. Boa noite. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a candidata por ter chegado até essa etapa do certame. E dando prosseguimento à arguição do Grupo 3, eu gostaria, como o tema, né, o ponto sorteado, envolve 3 macrotemas, eu vou fazer perguntas em torno desses 3 macrotemas. O primeiro macrotema é o tema de bens. Certo. Então, eu gostaria que a candidata respondesse de modo mais objetivo às questões que eu formularei. A primeira delas é: qual o conceito de bens? Excelência, bens, de acordo com o que prevê a doutrina, seriam quaisquer coisas que tenham destinação econômica. Portanto, eles se diferenciam de outros preceitos instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista a possibilidade de utilização com valor econômico. Considerando a definição da candidata, bens são coisas, existe distinção entre bens e coisas? Sim, Excelência, existe distinção entre bens e coisas, na medida em que os bens se destinam a uma determinada finalidade, enquanto as coisas não estão necessariamente atreladas a uma finalidade, seja empresarial, econômica ou qualquer outra modalidade de finalidades. Então, bens são coisas? Bens são espécies de coisas. Eu gostaria de saber da candidata se há relevância prática nessa distinção entre bens e coisas, e se houver, qual seria ela? Excelência, há sim uma distinção prática nessa diferenciação, na medida em que o próprio Código Civil prevê diversos direitos e prerrogativas inerentes aos bens, sejam bens públicos ou bens particulares, instituindo, por exemplo, a possibilidade de uso capião de bens móveis ou imóveis. Então, entendo que há sim relevância nessa diferenciação. Eu gostaria de fazer um quiz com a candidata relativamente à classificação dos bens. Certo. Então, vamos começar, tá? A candidata vai me explicar o que são e exemplificar, certo. Tá? Bens considerados em si mesmos. Bens considerados em si mesmos são uma categoria de bens instituída pelo próprio Código Civil, em que não há uma relação de dependência ou acessoriedade com relação a outro bem. É o caso, por exemplo, de um determinado imóvel. Bens reciprocamente considerados. Os bens reciprocamente considerados caminham em sentido diametralmente oposto aos bens considerados em si mesmos, tendo em vista a existência de uma relação de acessoriedade entre um bem e outro. Portanto, na existência de bens reciprocamente considerados, há um determinado bem, que pode ser móvel ou imóvel,
que é o bem principal, e há um bem acessório que segue a sorte do bem principal. Portanto, qualquer instituição com relação ao bem principal afetará também o bem acessório. É o caso das pertenças. A classificação dos bens quanto ao titular do domínio. Os bens quanto ao titular do domínio podem ser classificados em bens públicos, que se subdividem em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais, enquanto poderão ser instituídos também bens particulares, segundo o qual prevê o Código Civil um critério de exclusão. Serão bens particulares todos aqueles que não forem considerados bens públicos. Ressalto, inclusive, que a jurisprudência e a própria legislação no ordenamento jurídico brasileiro entendem por bens públicos aqueles pertencentes à fazenda pública, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, como também aqueles pertencentes às autarquias e fundações públicas de direito público, enquanto com relação aos bens pertencentes às sociedades de economia mista e aos bens pertencentes às empresas públicas, será necessário perquirir se estas empresas estatais se destinam à prestação de uma atividade econômica ou à realização de um serviço público. Caso eles se destinem ao serviço público, entende a jurisprudência que podem ser aplicadas as mesmas prerrogativas inerentes aos bens públicos, como o regime de precatórios e o regime de impenhorabilidade. Contudo, caso eles se destinem à exploração de uma atividade econômica, não seriam a eles aplicáveis as prerrogativas inerentes aos bens públicos. Bens quanto à possibilidade de serem ou não comercializados. Excelência, há bens que, de fato, são alienáveis, ou seja, que possuem valor econômico e podem ser alienados, como é o caso de um microfone, e há também bens que não podem ser alienados em razão da incidência de cláusula expressa de inalienabilidade do bem, como, por exemplo, um bem doado pelo pai ao filho com uma cláusula de inalienabilidade. O meio ambiente, ele se insere em alguma dessas classificações? Sim, Excelência, o meio ambiente pode ser considerado um bem público de uso comum do povo. Segundo o macrotema Direito de Empresa, eu gostaria de saber da candidata se as sociedades empresárias podem ser transformadas em associações e fundações, ou fundações. Excelência, as sociedades empresárias possuem a característica da empresarialidade, enquanto as associações e as fundações não possuem tal característica. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de transformação das sociedades empresárias em associações ou fundações, desde que preencham os requisitos previstos na legislação civil com relação às associações ou às fundações, como, por exemplo, a necessidade de verificação das finalidades para as quais foram criadas, tendo em vista que as associações e as fundações possuem finalidades específicas que não se coadunariam com as finalidades inerentes a uma sociedade empresária. Contudo, havendo um alinhamento de finalidades, entende o Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade. E o contrário, é possível uma associação ou uma fundação se transformarem, elas podem se transformar em sociedades empresárias? Nesse caso, não há possibilidade de transformação das associações ou fundações em sociedades empresárias, tendo em vista que, no momento em que se transformarão em sociedades empresárias, perderão o caráter de associações ou fundações que se alinham às próprias finalidades da instituição dessas pessoas jurídicas. Então, não seria possível esse tipo de transformação. É admissível a recuperação judicial ou a falência de associações e fundações? Excelência, a Lei de Recuperação Judicial e Falência destina-se à recuperação de sociedades empresárias com vistas à manutenção da empresa e à manutenção da finalidade lucrativa que gera empregos e é inerente aos próprios preceitos constitucionais de necessidade de atividades econômicas no ordenamento jurídico. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de recuperação judicial ou falência no caso
caso de associações ou de fundações, tendo em vista que, muito embora a legislação preveja a possibilidade de realização de recuperação judicial ou falência a determinadas empresas, não há uma vedação expressa com relação à impossibilidade de aplicação da Lei de Recuperação Judicial e Falência às associações ou fundações, muito embora haja um rol nessa legislação acerca das empresas às quais não se aplica a Lei de Recuperação Judicial e Falência. Portanto, não havendo um preceito vedativo, entende o Superior Tribunal de Justiça que há, sim, possibilidade. Último macrotema, 2 questões. O que se entende pela visão unidimensional da reparação do dano? E eu gostaria de saber da candidata quais seriam os reflexos dessa visão unidimensional na definição dos danos indenizáveis. Pode repetir a pergunta, por favor? O que se entende pela visão unidimensional da reparação do dano? E, na sequência, essa visão, quais são os reflexos dessa visão na definição dos danos indenizáveis? Excelência, a visão unidimensional da reparação do dano visa a reparação do dano nos moldes do Código Civil, tendo em vista que o próprio Código Civil prevê que todo aquele que causa dano é obrigado a repará-lo, sendo, portanto, um preceito vigente no ordenamento jurídico brasileiro com relação às próprias disposições do Código Civil. Nessa medida, há uma necessidade de direcionamento, sejam de agentes estatais, sejam de outros agentes, para que sejam concretizados os preceitos inerentes à reparação integral do dano, que pode ser vista como uma necessidade de reparação unidimensional. E a última questão é sobre uma temática que é bastante atual. Responsabilidade civil por discurso de ódio nas redes sociais. Eu gostaria de saber o que seria essa responsabilidade por discurso de ódio, qual a natureza dessa responsabilidade e quem são os possíveis responsáveis por essa reparação a quem a gente pode ligar o nexo de imputação. Excelência, com relação aos discursos de ódio, há diferentes posicionamentos em diversos ordenamentos jurídicos estrangeiros acerca do que seria o discurso de ódio. Há, por exemplo, no ordenamento jurídico estadunidense, um mercado livre de ideias em que se entende pela impossibilidade de restrição ao direito à liberdade de expressão. Há, contudo, outros ordenamentos jurídicos, como, por exemplo, o ordenamento jurídico alemão, que entende pela possibilidade de restrição do direito à liberdade de expressão, independentemente do atingimento de classes segregadas da sociedade. No ordenamento jurídico brasileiro, há uma corrente intermediária a partir do qual tem se entendido pela existência de discurso de ódio aquele inerente a determinadas minorias que já são segregadas, ou seja, hipersujeitos de direitos. Então, no Brasil, há uma corrente intermediária com relação ao discurso de ódio, a partir da qual se entende que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, o qual pode ser ponderado de acordo com o caso concreto e com outros direitos constitucionalmente tutelados. Nessa medida, há uma doutrina que entende pela possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor às redes sociais, tendo em vista que elas se amoldariam ao conceito de consumidor e haveria uma responsabilidade objetiva das redes sociais de dissiparem conteúdos que versem sobre discursos de ódio. Há, portanto, essa corrente que entende pela possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a possibilidade de responsabilidade civil objetiva. Eu agradeço a candidata, desejo boa sorte e passo ao grupo 4. Obrigada, Excelência. Obrigado, doutora Juliana. Boa noite, doutora Renata. Boa noite, Excelência. Seja bem-vinda, boa sorte. Nós vamos falar aqui do direito material coletivo. Eu começo a indagar a senhora acerca do patrimônio cultural. Se a senhora pode me dizer quais são os efeitos do tombamento em relação aos imóveis, aos vizinhos do imóvel tombado.
Excelência, o tombamento é um instituto de proteção ao patrimônio histórico e cultural expressamente previsto na Constituição Federal e regulamentado por um decreto no ordenamento jurídico brasileiro, o qual prevê a necessidade de proteção de determinados bens que sejam entendidos como integrantes do patrimônio cultural a partir da utilização do princípio da seletividade. Portanto, há uma diferenciação entre cultura e patrimônio cultural, havendo a necessidade de proteção dos bens que sejam tombados, havendo diversas restrições à utilização desse bem, como, por exemplo, a impossibilidade de modificar suas características externas sob pena de usurpação do próprio direito ao patrimônio público, histórico e cultural íntegro. Nessa medida, há uma possibilidade de instituição de restrições ou de limitações administrativas com relação aos vizinhos que possuem residências limítrofes a um determinado bem que esteja tombado, a fim de que também adotem posturas com vistas à conservação desse bem. O meio ambiente pode ser considerado um macrobem? Sim, Excelência. O meio ambiente é um bem tutelado pela própria Constituição Federal, no artigo 225, que prevê o meio ambiente como sendo um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, incumbindo as presentes e futuras gerações a sua preservação. O meio ambiente é visto como um macrobem na medida em que possui diversas subdivisões, ou seja, o meio ambiente seria um macrobem, enquanto há microbens inerentes ao próprio meio ambiente, como é o caso da fauna, da flora, da preservação das águas, dos resíduos sólidos, dentre outras classificações. O que compreende o princípio da reparação integral? Excelência, em matéria de direito ambiental, há uma necessidade de reparação integral, imperando a responsabilidade objetiva prevista na Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 14, parágrafo 1º, na medida em que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, havendo uma responsabilidade solidária para a sua preservação, inclusive responsabilidade esta que é entendida pelos tribunais superiores como sendo uma responsabilidade propter rem, ou seja, que pode ser transferida a outro proprietário do bem que não necessariamente tenha causado o dano, tendo em vista justamente a solidariedade na necessidade de proteção ao meio ambiente. Então, há sim uma responsabilidade pela reparação integral, a qual abrange não apenas os danos propriamente ditos com relação ao meio ambiente, mas como também, como entendeu recentemente o Superior Tribunal de Justiça, os danos interinos ou intermediários, que incidem entre o momento da lesão ao meio ambiente e a sua efetiva reparação. Então, entendem os tribunais superiores, como também a doutrina, que à luz desses preceitos constitucionais e legais inerentes à proteção do meio ambiente, há uma necessidade de proteção integral que abrange não somente os danos propriamente ditos, como também os danos perenes ou permanentes e também os danos interinos. Quanto aos danos ambientais, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer, não fazer e indenizar de forma cumulativa? Sim, Excelência, há entendimento, salvo engano, inclusive sumulado, acerca da possibilidade de cumulação em ação civil pública de necessidade de reparação de dano integral, acerca de obrigação de fazer, como, por exemplo, reparar o dano causado ao meio ambiente, obrigação de não fazer, ou seja, de se abster de adotar outras posturas que possam causar uma lesão ao meio ambiente, como também uma obrigação de indenizar, como no caso em que se tenha gerado, por exemplo, um dano moral coletivo ou mesmo um dano social. Então, nesse caso, há sim a possibilidade de cumulação, inclusive há a possibilidade de ajuizamento dessas ações com relação ao próprio ente público, que também possui uma responsabilidade solidária, muito embora de execução subsidiária, conforme consta de recente súmula do Superior Tribunal de Justiça. Doutora Renata, o caso fortuito e a força maior podem ser consideradas causas excludentes da responsabilidade ambiental? Não, Excelência. A responsabilidade ambiental é pautada na teoria do risco integral. Via de regra, no ordenamento jurídico brasileiro, não se adota a teoria do risco integral, a qual é adotada, por exemplo, no caso de danos ambientais ou de danos nucleares, inclusive por expressa disposição constitucional. Portanto, a partir da adoção da teoria do risco integral, não é possível a alegação de excludentes de ilicitude, como é o caso do caso fortuito ou força maior.
Pode ser utilizada a teoria da reserva do financeiramente possível como limitação à responsabilidade civil ambiental? Excelência, é de fato uma teoria que é comumente utilizada pelos degradadores ambientais, contudo, essa teoria não se coaduna com a sua contrariedade, que é justamente a garantia do mínimo existencial. O mínimo existencial é pautado em diversos valores constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, e irradia efeitos também ao âmbito ambiental. Então, não é possível que um degradador ambiental se valha do princípio mencionado por Vossa Excelência a fim de se eximir da responsabilidade pela recomposição do meio ambiente, tendo em vista os preceitos constitucionais e legais inerentes à proteção do meio ambiente como sendo um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Doutora Renata, qual é a definição de responsabilidade ex ante? Excelência, a doutrina tem se debatido acerca da possibilidade de caracterização do que se chama de responsabilidade civil sem dano. Acerca desse tema, há uma primeira corrente que entende pela impossibilidade de caracterização de uma responsabilidade civil sem dano, tendo em vista os preceitos do Código Civil, que atrelam diretamente a responsabilidade civil ao dano, na medida em que prevê-se que todo aquele que causa dano fica obrigado a repará-lo. Portanto, o dano seria um pressuposto para a caracterização da responsabilidade civil. Contudo, há uma segunda corrente que entende pela possibilidade de aferição de uma responsabilidade civil ex ante, como no caso do próprio meio ambiente, tendo em vista a possibilidade de causação de danos futuros e não danos presentes ao meio ambiente. Então, há sim uma corrente que entende pela possibilidade de caracterização de uma responsabilidade civil ex ante. Também podem ser utilizadas tutelas inibitórias previstas no artigo 497, parágrafo único do Código de Processo Civil, para evitar a existência de um ato ilícito com relação ao meio ambiente, sendo a tutela inibitória extraída do próprio dispositivo constitucional que dispõe que o Poder Judiciário não se eximirá do julgamento de nenhuma lesão ou ameaça a direito. A partir dessa partícula ameaça, é possível a extração da possibilidade de utilização da tutela inibitória, a qual foi acolhida pelo Código de Processo Civil no artigo outrora mencionado. Na opinião da senhora, existe a responsabilidade? Se pode imputar uma responsabilidade ex ante no direito ambiental? Excelência, entendo que é possível, sim, a imputação de uma responsabilidade ex ante em direito ambiental, muito embora haja vasta doutrina em sentido contrário. Existe alguma previsão expressa de compensação pré-estabelecida no nosso ordenamento? A senhora se recorda? Não me recordo, Excelência. Vamos para a última questão, doutora Renata. Em sua prova escrita, a senhora discorreu muito bem na questão número 4, do grupo 4, a senhora discorreu muito bem acerca da impossibilidade de dispensa do estudo de impacto ambiental, né? Caso concreto. Em um determinado caso concreto, a senhora é promotora de justiça em determinada comarca em que a empresa de mineração opera há mais de 10 anos sem que tenha apresentado um estudo de impacto ambiental no processo de licenciamento. É possível, depois de 10 anos, se exigir que seja apresentado um estudo de impacto ambiental? Pode repetir o caso concreto, por favor? Uma empresa de mineração opera há 10 anos sem apresentação de EIA no seu processo de licenciamento. É possível a apresentação do EIA a posteriori, 10 anos após o início da operação do empreendimento? Excelência, o EIA-RIMA possui expressa previsão na Constituição Federal, estando respaldado pelo princípio da precaução, havendo uma necessidade de que as atividades potencialmente poluidoras realizem esse estudo, a fim de comprovar que, em verdade, essas atividades não causariam dano ao meio ambiente. Portanto, a própria Lei da Política Estadual de Barragens prevê um procedimento trifásico de realização de licenciamento para as barragens, e o EIA-RIMA seria o primeiro instrumento a ser utilizado nesse procedimento trifásico, seguido das licenças: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. A própria Política Estadual de Barragens prevê que haverá que esses
estudos serão realizados de forma sucessiva, portanto, não poderão ser realizados de forma concomitante. Então, se não foi realizado o EIA-RIMA, há uma violação à política estadual de barragens, tendo em vista que esse deveria ter antecedido a expedição das licenças. Vislumbro, no caso, então, a possibilidade de anulação do licenciamento, tendo em vista que esse não obedeceu os ditames legais. Mas ele opera há 10 anos. Ele gera mais de 2.000 empregos na localidade. O que fazer como promotora? Excelência, nesse caso, é possível haver uma compatibilização entre os interesses da empresa e os interesses inerentes à proteção do meio ambiente. É possível, portanto, considerando que o EIA-RIMA é um próprio preceito constitucional, a exigência de realização desse estudo, que é pautado em diversos princípios ambientais, devendo, sim, haver a realização do estudo com vistas à proteção do meio ambiente, a qual não pode ser dispensada única e exclusivamente em razão do caráter econômico da atividade. Para finalizar, mas na própria Constituição que a senhora cita muito, não é expresso a mencionar que o EIA deve ser prévio ao empreendimento? Sim, Excelência, há previsão expressa na Constituição de que ele deve ser prévio ao empreendimento. Contudo, nesse caso, não foi realizado e, considerando que se trata de um preceito constitucional destinado à proteção do meio ambiente, não vislumbro prejuízo na realização posterior. Muito obrigado, doutora Renata. Eu que agradeço, Boa Excelência. sorte. Obrigada. Passo a palavra, finalmente, ao doutor João Paulo. Obrigado, doutor Carlos Eduardo. Boa noite, doutora Renata. Boa noite, Tudo Excelência. bem? Tudo bem. Chegamos ao final. Minha primeira pergunta é a seguinte: o que é uma demanda de valor esperado negativo no âmbito do processo coletivo? Excelência, no momento não me recordo expressamente do conceito, contudo, tenho conhecimento de que ele está atrelado à análise econômica do direito, contudo, não me recordo expressamente do conceito. Tá, tudo bem. Vou passar para a próxima, tá bom? Tudo bem. É possível ajuizar a ação para tutelar interesse de consumidor por equiparação na hipótese de vício do produto ou do serviço? Excelência, a figura do consumidor por equiparação ou bystander está prevista no Código de Defesa do Consumidor com relação ao fato do produto ou do serviço. Então, o consumidor por equiparação seria aquele que também sofre as consequências de um determinado acidente de consumo. O Superior Tribunal de Justiça já apreciou a possibilidade de utilização do conceito do consumidor por equiparação com relação ao vício do produto ou do serviço, entendeu pela impossibilidade de utilização desse conceito com relação ao vício, tendo em vista que o próprio Código de Defesa do Consumidor o institui apenas com relação ao fato do produto ou do serviço. Então, não seria possível a utilização para tratar do vício. Só na hipótese de fato, então, fato. Isso, Excelência. Ok. Na ação proposta pelo Ministério Público como substituto processual de consumidores, é cabível a inversão do ônus da prova? Sim, Excelência, é cabível a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova é um preceito instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, como nos casos em que comprovada a hipossuficiência dos consumidores. Contudo, a doutrina tem entendido, a despeito de entendimentos em sentido contrário, de que o Ministério Público não seria hipossuficiente e, portanto, não poderia se valer dos mecanismos instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a doutrina e a jurisprudência majoritárias têm entendido, sim, pela possibilidade da utilização da inversão do ônus da prova nas ações ajuizadas pelo Ministério Público na defesa do consumidor, tendo em vista que o consumidor é tutelado pela própria Constituição Federal e que o Código de Defesa do Consumidor veio cumprir o próprio preceito determinado pela Constituição Federal de proteção desses indivíduos. Então, é sim possível a utilização da inversão do ônus da prova pelo Ministério Público, tendo em vista que o que deve ser perquirido é a qualidade de hipossuficiência daqueles que estão sendo substituídos e não do substituto processual. Bem, a decisão contrária à matriz por atos prejudiciais ao consumidor é extensível às filiais, ainda que essas filiais ostentem CNPJs distintos?
Excelência, há uma corrente que entende pela impossibilidade de utilização de extensão às filiais da condenação com referência às matrizes. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela possibilidade, considerando o princípio da reparação integral do dano e o próprio preceito constitucional de proteção ao consumidor. Portanto, os consumidores não podem ficar desassistidos em razão da ausência de patrimônio pela entidade que era sobre a qual incidiu a condenação originária. Então, entende o Superior Tribunal de Justiça que é, sim, possível a extensão às filiais. Então, eu posso redirecionar uma condenação imposta à matriz às filiais? Sim, Excelência. Ok. Última pergunta, doutora Renata. É possível a extensão dos efeitos da sentença condenatória criminal para a execução coletiva estipulada no Código de Defesa do Consumidor? Pode repetir a pergunta? É possível a extensão dos efeitos da sentença condenatória criminal para a execução coletiva estipulada no Código de Defesa do Consumidor? Sim, Excelência, é possível, sim, a utilização para tanto. Contudo, entende o Superior Tribunal de Justiça que o Ministério Público não possui mais legitimidade para a execução das sentenças que guardem relação com direitos individuais homogêneos, tendo em vista que houve uma cessação da homogeneidade a partir da sentença. Então, nesse caso, é possível sim, contudo, o Ministério Público não possuiria legitimidade de acordo com o que entende o Superior Tribunal de Justiça, muito embora haja um certo posicionamento institucional em sentido contrário de que o Ministério Público poderia sim tutelar esses direitos, inclusive tenho conhecimento de que há um parecer exarado pela Associação Nacional dos Procuradores de Justiça nesse sentido. Em quais hipóteses é possível essa extensão dos efeitos da sentença criminal? Excelência, uma determinada sentença criminal em que há uma decisão acerca da existência de crime contra o consumidor pode ensejar a reparação no âmbito civil contra essa coletividade de consumidores. Pois é, mas eu posso executar essa sentença que foi proferida no criminal? Sim, Excelência. Coletivamente? Sim. Tá. Doutora Renata, eu agradeço, te desejo boa sorte, boa noite. Obrigado. Devolvo a palavra ao nosso presidente, Zé Carlos, doutor Zé Carlos. Encerramos. Por indicação do nosso colega, decano, procurador de Justiça, doutor Canedo, dando sequência aos trabalhos, eu indago aos colegas doutoras e doutores examinadores se tem mais algum questionamento a dirigir à candidata. Doutora Renata, a sua arguição está encerrada. Nosso muito obrigado e desejamos-lhe todo o sucesso, toda a felicidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Excelência. Senhores examinadores, senhoras examinadoras, eu consulto se tenhamos mais alguma ponderação a ser feita nessa sessão. Bom, diante disso, naturalmente que agradecemos